tarde. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Diabetes, dia 14 de novembro. E como sabemos e como todos sabem, a diabetes é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. A primeira causa de morte em Portugal e nos países ditos desenvolvidos. A diabetes é uma doença crónica que tem crescido exponencialmente. Cada dia se diagnosticam mais diabéticos e, de facto, é uma doença muito preocupante, porque envolve todos os vasos sanguíneos e, logicamente, todos os órgãos. Ora bem, o que é que estará na base do crescimento desta doença? Portanto, é essencialmente o nosso estilo de vida e também a longevidade que as pessoas vão alcançando com a melhoria das condições sanitárias e com outras medidas. Como tal, à medida que os anos vão avançando, o surgimento da diabetes é mais frequente. Ora bem, é preciso estar atento e atenuar de alguma forma, atrasar o aparecimento desta doença e mesmo quando ela é diagnosticada, tentar controlá-la, porque hoje em dia, se a pessoa quiser e for cuidadosa, poderá de alguma forma controlar esta doença. Claro que não é fácil, é até bastante difícil, mas é possível. Então o que é que está mais ou menos por detrás desta doença? Bem, é basicamente a nossa alimentação, portanto, a vida sedentária que nós levamos, a maioria de nós, e sobretudo em Portugal, a maioria dos portugueses são sedentários, não praticam atividade física e isso é muito negativo para os fatores de risco para a doença cardiovascular e para a doença propriamente dita. Portanto, o sedentarismo é um dos principais fatores de risco também para este tipo de doenças. É preciso que nós, os portugueses, comecemos a fazer mais atividade física, mais exercício físico, de uma forma continuada, no mínimo 3 vezes por semana, mas o ideal será 5 vezes por semana, e ir a pé para o trabalho, subir as escadas do prédio, nadar, andar de bicicleta, dançar, qualquer atividade que faça mexer os músculos, que faça dinamizar o sistema cardiovascular, tem toda a utilidade para diminuir a incidência de novos casos de doença cardiovascular e também para diminuir a gravidade dessa mesma doença. Ora bem, a hipertensão, a diabetes e o tabagismo e o sedentarismo são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares. Mas hoje vamos dirigir a nossa atenção mais para a diabetes e como um dos principais fatores para o surgimento desta doença é uma má alimentação, eu tenho aqui connosco a doutora Elsa Feliciano, que é nutricionista, que nos vai ajudar a compreender melhor qual o tipo de alimentação, primeiro, que uma pessoa deve fazer para evitar a diabetes ou, sendo diabética, o que é que deve modificar para controlar a sua doença. Doutora Elsa. Exatamente, obrigada doutora Maria do Carmo. Na realidade, a alimentação incorreta é um fator de risco relativamente à diabetes e uma alimentação saudável é um dos aspectos fundamentais do tratamento da diabetes. Na realidade, aquilo que nós preconizamos é que a alimentação correta para um diabético seria a alimentação correta para toda a gente. Toda a população que se alimentar como as mesmas regras, a mesma base da alimentação de um diabético, toda a gente comeria de forma muito saudável. É muito importante fazer várias refeições por dia, portanto os diabéticos
e não diabéticos não devem estar muitas horas sem comer, mas no diabético, obviamente, isso tem uma relevância maior. Não deve haver refeições muito volumosas, sobretudo na refeição do almoço e na refeição do jantar. Há que ter um cuidado quando compomos o nosso prato. Se comemos arroz, ou se comemos feijão, ou se comemos batata, não temos necessidade de misturar, não precisamos de juntar aí pão. Se calhar não devemos comer uma sobremesa ou uma grande quantidade de fruta, porque já estamos a ter uma refeição com um volume bastante grande. Mas há 3 ou 4 aspectos que eu acho que são fundamentais relativamente à alimentação de um diabético, e como digo, a alimentação no global, é o cuidado que devemos ter com o açúcar. O açúcar é uma substância que, na realidade, eu costumo dizer que nós, quando nascemos, o sabor doce é um sabor inato. Portanto, nós não precisamos de aprender a gostar de coisas doces, nasce connosco, e, portanto, quanto mais tarde nós introduzirmos o açúcar na nossa vida e na vida das crianças, melhor, mas, sobretudo, devemos de estar muito atentos a que alguns alimentos são extremamente ricos em açúcar. É aquilo que eu chamo de açúcar escondido, e, portanto, em tudo o que adquirimos, quando vamos às compras, devemos de procurar no rótulo e perceber, por cada gama de produto, o que é que tem mais ou menos açúcar, porque as coisas são muito distintas, e não é? E num diabético, a questão do açúcar, a quantidade de açúcar que consome diariamente é muito importante. As bebidas, os iogurtes, as bolachas, alguma comida processada, até o pão, infelizmente hoje tem açúcar adicionado, e o açúcar que nós adicionamos nas bebidas, a própria fruta, não é? E a fruta deveria de ser o fornecedor do único açúcar que o açúcar que nós precisamos deveria de ser o fornecido pela fruta, mas se nós consumimos muito açúcar noutros alimentos, também temos que ter cuidado com a quantidade de fruta que ingerimos, porque também é rica em açúcar. Portanto, açúcar é algo que nós devemos tentar identificar. Por outro lado, também a gordura. Nem toda a gordura é má, o ser humano precisa na sua alimentação de gordura, mas há gordura de má qualidade, e um diabético deve estar particularmente atento a esse tipo de gordura. Portanto, as gorduras alteradas pelo calor, os fritos, a comida pré-processada que tem as gorduras hidrogenadas, a gordura saturada de uma forma global que é mais rica, que é mais sólida, a gordura, sei lá, a manteiga, a gordura das carnes, portanto, que na natureza se encontram no estado sólido, são gorduras mais saturadas, e que devemos, no caso da diabetes e também na prevenção das doenças cardiovasculares, é um tipo de gordura ou de alimentos em que utilizamos essa gordura, que devemos ter muito cuidado com a sua aquisição. Aqui também chama a atenção para a pastelaria e as bolachas, que muitas das vezes têm na sua composição gordura de qualidade um pouco duvidosa, portanto estejam atentos. O sal, e é sabido que o sal tem uma ligação grande com o coração e com a hipertensão, e também com a própria diabetes e o risco acrescido que os próprios diabéticos têm de também ter estas comorbilidades, e portanto a questão de também escolhermos alimentos quando vamos às compras que tenham menos quantidade de sal, e nós em casa termos todas as nossas técnicas para reduzir o consumo de sal, não usar o saleiro na mesa, medir a quantidade de sal que adicionamos à comida. A sopa é um alimento fantástico, mas se nós lhe pusermos muito sal já perde um bocadinho do seu benefício, portanto usar uma colher de chá, tentar medir pelo número de pessoas que vão consumir aquela refeição e sermos cuidadosos em relação a isto. E depois, alimentos que nós consumimos em menor quantidade do que aquilo que é necessário e importante, e que no diabético também têm a sua relevância: os legumes. Todos os legumes de todas as cores. Nós sabemos que as cores dos legumes têm todas substâncias diferentes que têm um papel importante na proteção da nossa saúde. Portanto, comermos misturas variadas de legumes a acompanhar a nossa refeição, a acompanhar o almoço, a acompanhar o jantar, uma bela sopa de legumes são essenciais na alimentação de um diabético, como forma de se tratar, e de todos aqueles que não querem vir a ser diabéticos e que querem comer
comer de uma forma saudável. E depois também a utilização do peixe em maior frequência do que a carne, não digo uma grande quantidade, nós não precisamos de uma grande quantidade de carne ou de peixe, mas mais vezes peixe do que carne, sobretudo do que carnes vermelhas, e a utilização da nossa fantástica gordura portuguesa, não é, e mediterrânica, que é o azeite, que nós temos esse tão bom hábito e que na realidade, para temperar, desde que sejamos sempre cautelosos com a quantidade, é, sem sombra de dúvida, também uma gordura amiga do coração e que tem um papel importante, também interessante em termos de proteção da diabetes. Doutora Maria do Carmo, acho que foram assim as principais mensagens. Não sei se a doutora também quer acrescentar mais algum aspecto aqui que eu não tenha falado. Muito obrigada, doutora Elsa. A Fundação Portuguesa de Cardiologia quer-se associar a este dia, porque é a nossa a prevenção das doenças cardiovasculares, e o dia da diabetes serve para chamar a atenção, para lembrar que é muito importante que as pessoas, tanto os que não têm diabetes, como ainda mais os diabéticos, devem ter muito cuidado com a alimentação. Eu acho que a doutora Elsa disse, portanto, as coisas mais importantes. Eu só posso acrescentar alguma coisa que também tenho lido, que é o sentido. Portanto, nós devemos começar a nossa alimentação por legumes, por produtos hortícolas. O que tenho lido é que aquela forma que nós nos últimos anos adquirimos para fazer a sopa não é a melhor. Isto é, hoje em dia passa-se tudo e por vezes só se põe o legume inteiro. Mas aquilo que é dito não é a melhor maneira. Não se devem passar todos os alimentos ou passá-los apenas de uma forma mais grosseira, como se fazia há vários anos atrás em Portugal. Portanto, aquela sopa toda passadinha e toda líquida não é a melhor forma de iniciar uma refeição. Será com uma sopa passada grosseiramente, ou mesmo com alguns elementos apenas cortados, ou uma boa salada, sobretudo variável, uma salada com vários elementos, e quanto mais cores tiver, mais antioxidantes portanto, ingeridos. Basicamente é isso que a doutora Elsa disse: peixe a maioria das vezes, se possível, e de facto o sal é muito importante, porque Portugal, para além de ter muitos diabéticos, tem também uma incidência e prevalência de acidente vascular cerebral e sequelas do mesmo muito elevada, mesmo muito elevada, daí que o sal é muito importante. Devemos reduzir o sal, porque nós já comemos sal em muitos alimentos, nomeadamente no pão, em todos os enlatados. Portanto, nos alimentos confeccionados em casa devemos reduzir o sal. Pronto, e basicamente é isso. Nós apelamos a todas as pessoas que tenham cuidados alimentares, porque a nossa saúde também passa muito por aquilo que nós comemos, e como falei no início, pela atividade física que podemos desenvolver ao longo do dia e ao longo da semana. Hoje em dia também nos telemóveis tem uma aplicação para ver o número de passos que damos ao longo do dia. Se nós não tivermos essa percepção, os telemóveis têm essa aplicação e nós ficamos a saber mais ou menos a nossa média de passos. É importante, são duas situações que dependem de facto de nós: a alimentação e o exercício físico. E era isto que hoje queríamos lembrar, queríamos chamar a atenção das pessoas, e como Fundação Portuguesa de Cardiologia somos uma instituição que pretende levar a cabo estas palestras no sentido de levar às pessoas o nosso conhecimento e de elevar um pouco a literacia em saúde dos portugueses. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Obrigada, doutora Elsa. Obrigada, doutora Maria do Carmo, e uma boa tarde a todos também.